Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre a notícia que rolou ontem, né, de que o Brasil agora é a oitava economia do mundo, tá? Passou a Itália, estava em nono, passou a Itália, agora é a oitava economia do mundo e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, sobre, enfim, o que significa isso, essa questão das maiores economias e ao mesmo tempo comparar com o IDH, com o índice Gini também, tá? E com outros mecanismos aqui de comparação entre os países para ver como esses números são relativos, mas ao mesmo tempo são importantes, porque a gente está crescendo aí, né? Ficou num período aí, enfim, decaindo no governo Bozo e agora a gente volta a crescer, volta a subir aí, porque é assim que é o cenário brasileiro. A direita governa, a gente cai, a esquerda governa, a gente sobe, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí, tá? No vídeo de hoje. Então o Brasil ultrapassa a Itália e se torna a oitava maior economia do mundo, certo? Antes, deixo aqui para vocês mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo, né? A despeito desse absurdo que eu sigo vivendo aqui, a gente conversa a respeito aí do livro, tá bom? E eu também já estou aqui articulando um livro novo aqui, um romance novo, tá? E aí, enfim, se eu conseguir, que se não for sabotado, eu com certeza vou publicar, tá? E aí já anuncio para vocês ainda esse ano, tá bom? Enfim, pessoal, então vamos lá, notícia do Poder 360, tá? Então diz o seguinte aqui: Brasil supera a Itália e se torna a oitava maior economia do mundo. O levantamento feito pelo Austin Hatching mostrou que o Brasil teve o 17º maior crescimento no primeiro trimestre entre 53 nações, quer dizer, ficou ali num terço de cima, né? E na verdade, quando você faz a comparação ali, apenas 2 países cresceram mais de 2%, né? A Turquia, e depois eu vou ver aqui qual é o outro, mas enfim, tá até aqui, posso até ver aqui agora, foi a Turquia e Israel, né? Israel cresceu 3,4%, apesar dos bombardeios lá, né? Enfim, e a Turquia cresceu 2,4%, e aí depois Chile, China, e enfim, o Brasil foi o 17º, tá? Mas enfim, então a notícia é essa aqui, tá? De que o Brasil foi, né, a 17ª a nação, né, a crescer mais aí no primeiro trimestre de 2024 e passou a Itália, tá? Então tá aqui, ó. O Brasil ultrapassou a Itália e se tornou a oitava maior economia do mundo, mostrou nesta terça-feira a Austin Hatching, com um crescimento de 0,8% no primeiro trimestre em relação ao ano anterior. O país somou 2,331 bilhões de dólares no PIB, Produto Interno Bruto, ficou pouco superior ao do país europeu, a Itália, né, que ficou com 2,328, certo? Bilhões. E aí também vale um detalhe aqui, né, em relação a essa questão do crescimento. O Brasil cresceu mais do que a Inglaterra, Estados Unidos, cresceu o dobro, quase o triplo dos Estados Unidos, cresceu mais do que a Itália, cresceu 4 vezes mais que a França, cresceu 4 vezes mais que a Alemanha, enfim. E o Japão, inclusive, teve um decréscimo, né, de 0,5, tá? Então, enfim, tudo isso aí é interessante. Agora, a pergunta é essa aí, né? Quer dizer, isso é suficiente? Né? Evidentemente que não. A gente sempre quer melhorar, né, e apontar aqui as questões que faltam para a gente avançar e o quanto que esse resultado, né, do posto de oitava economia do mundo é importante, mas ao mesmo tempo esconde outras coisas que a gente tem, quer dizer, pode esconder, né? Outros indicadores que a gente tem que evoluir. Então vamos fazer uma comparação aqui, mas isso não é só em relação ao Brasil, é em relação a vários outros aqui, tá? Dessa lista. E aí a gente vai fazer essa comparação para poder entender isso aí. E um último comentário antes da gente passar aqui para a reflexão e para os números, né? É o daquele vídeo, enfim, né, que já virou quase que um meme aí, que é um vídeo do Paulo Guedes, dizendo, olha, com certeza, sem sombra de dúvida, se o Lula ganhar, o Brasil daí um ano se torna Argentina e um ano e meio vira Venezuela, né? Isso na cabecinha dele que, enfim, né, tem essas ideias de jirico aí, é um sujeito que já anda e fala, é um milagre da natureza, né? Enfim, ainda quer discutir aí. E, na verdade, esse mesmo sujeitinho e o Bozo jogaram o Brasil para a 13ª economia do mundo. E aí agora a gente está subindo de novo, mas na cabecinha do Paulo Guedes e de uma parcela significativa da direita brasileira, o problema está na esquerda, quando o problema são eles, né? Enfim,
E isso os números dizem, né? Repito aqui, com Paulo Guedes e Bolsonaro, o Brasil chegou à 13ª economia do mundo, né? E aí muitas pessoas falam, pandemia, blá blá blá, a China não caiu na pandemia, Estados Unidos não caiu, mesmo com, né, sendo o país que mais teve morte lá, não caiu, e outros países ali não caíram também, França não caiu, Inglaterra não caiu, então quer dizer, né, o Brasil caiu por causa da pandemia, os outros não, né? Enfim. A questão é que existe uma diferença entre direita e esquerda no Brasil, né? A gente tem discutido isso aqui em praticamente todos os vídeos nos quais eu falo sobre política, né? E isso fica muito evidente nos resultados, tá? Então vamos lá. 10 maiores economias do mundo, tá? Vamos pegar aqui deixa eu abrir aqui o print aqui que eu fiz, tá? Então vamos lá, Estados Unidos em primeiro, tá? 28,78 trilhões de dólares. China em segundo, tá? Com 18,53. Alemanha se consolidando ali em terceiro, tá? Com 4 trilhões 590 bilhões, tá? Já passou aí 400 bilhões do Japão, tá? Passou o Japão no ano passado e esse ano já deu uma estancada aí, já subiu mais um pouquinho, tá? O Japão tá com, ainda é a quarta, né? Tá com 4 trilhões 110 bilhões e a Índia está se aproximando ali do Japão, já está com 3 bilhões 940, vai passar o Japão, né? Agora, vocês vão ver também que isso não significa que a Índia esteja numa situação bacana, muito pelo contrário, né? Esse crescimento aqui ele é bruto e esse crescimento da Índia ele se reflete especificamente por conta da quantidade de gente. Diferente da China, que tem feito aí um processo ali que mescla, né, a economia local com o Estado, com o mercado, e ao mesmo tempo vai estar crescendo muito mais, né, o PIB da China, a população é a mesma, né, e o PIB da China é quase 5 vezes o PIB da Índia, né. E vocês vão ver também que isso se reflete também na questão da renda per capita, tá? Que na Índia é mais alto do que na China. A renda per capita é mais alta, média, né? Mas a pobreza é muito maior na Índia do que na China, porque a coisa está mais bem distribuída na China e tudo mais, tá? Enfim, então isso aí também são diferenças que são importantes de ponderar, né? Muito bem, então vamos lá. Em quinto, então, está a Índia, né? Pertinho ali do Japão, vai passar o Japão. Em sexto está o Reino Unido, a Inglaterra, né? 3,50 trilhões de dólares, tá? A França está em sétimo com 3,13. O Brasil agora é o oitavo, né? Com 2,33, né? E a Itália está em nono, com 2,33 também ali, uma diferença de bilhões ali de dólares. O Canadá é o décimo, a Rússia é o 11º, México 12º, Austrália 13º, Coreia do Sul 14º e a Espanha o 15º, tá? E aí em questão do crescimento, eu já falei para vocês aqui, Israel e a Turquia foram os únicos que cresceram mais de 2%, e enfim, o Brasil cresceu 0,8%, mais do que Reino Unido, Estados Unidos, Itália, França, Alemanha e Japão, tá? E aí, pessoal, tem o seguinte, né? Vamos fazer agora uma comparação entre essas 10 maiores economias e os outros indicadores, tá? Que são os indicadores de renda per capita média, IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, então aí reflete uma mescla ali entre educação, saúde, economia e tudo mais, e também o índice Gini, né? Que o índice Gini reflete a desigualdade econômica. E vocês vão ver que tem uma diferença muito grande, tem indicadores ali que dos 10 primeiros não tem nenhuma dessas 10 maiores nações, tá? Então vamos lá, renda per capita, tá? Primeiramente a renda per capita aqui. A renda per capita dos Estados Unidos é a maior também desses 10, tá? Tá em 80 mil dólares, 80.412 dólares e 41 centavos. Os Estados Unidos é a sétima maior hoje, né, renda per capita média do mundo. Agora, isso também não reflete muito bem o que é o país. Por quê? Porque os Estados Unidos, dos 20 maiores bilionários do mundo, 15 estão lá. Então, quer dizer, eles concentram uma renda gigantesca e a pobreza fica meio que escondida por esse valor alto aqui da renda per capita média, tá? Tem muito pobre nos Estados Unidos e isso não aparece nesse resultado aqui é a velha metáfora que o Ciro Gomes já, né, criou lá de maneira muito interessante, que é, né, você botar o pé enfim, no congelador, a cabeça no forno,
né? O contrário, para ser mais, né, para ser menos arriscado, né? Você bota a cabeça no congelador, o pé no forno e mede a temperatura do estômago. E não vai dizer muito bem o que são os extremos, né? E nos Estados Unidos isso fica extremamente evidente, né? A China, em segundo, o segundo maior, né? A segunda maior economia, tem uma renda per capita de 5.511 dólares anuais. É bem menos do que os Estados Unidos, mas está crescendo, cresceu 6% do ano passado para esse, do ano retrasado, né, para 2023, tá? Cresceu aí 6%, tá? E com um detalhe, praticamente zerou a pobreza, né? E está crescendo num ritmo muito grande, ao mesmo tempo gerando ali uma série de, enfim, né, a gente fala aqui o tempo todo da China. Vou tentar fazer inclusive um vídeo aí os próximos dias falando sobre outras coisas que eles têm feito aqui, enfim, indústria de automóvel, enfim, supercondutor. Estão investindo dinheiro do Estado, né, para poder crescer. E isso é inclusive uma das, provavelmente, né, eu não estudei a Índia, mas provavelmente essa é uma diferença importante da China para a Índia. Quer dizer, a China coloca o Estado na economia, faz a coisa funcionar, faz o Estado investir, né? E o Estado, em certos setores, investe de maneira muito mais rica do que o mercado, e a Índia provavelmente não faz isso. E aí a pobreza se sustenta. Segundo eu li aqui, 25% da população da Índia, 25% da população da Índia vive abaixo da linha da pobreza. Isso significa mais de 300 bilhões de pessoas, né? Quase a população inteira dos Estados Unidos. E a China zerou a extrema pobreza aí nos últimos anos, tá? Para se ver a diferença aí, né? E isso também reflete a balela da ideia de Estado mínimo que existe aqui no Brasil, que existe na América Latina. Quer dizer, o Milei indo lá conversar com o Trump, fiz vídeo aqui, né? Carajo, make a Argentina great again, faça a Argentina grande de novo. E aí o cara vai lá defender Estado mínimo. Mínimo é o oposto de grande, né? E aí você vê o PIB dos Estados Unidos está aí, está em 28 trilhões de dólares e o cara vai para lá discutir Estado mínimo, né? Enfim, né? É um inocente, é um ingênuo, né? Mas enfim, e aí agora a gente passa para a Alemanha. A Alemanha, a renda per capita está em 66 mil dólares anuais, tá? Tá ali na média da Europa, até um pouquinho acima da média da Europa. O Japão, a renda média é metade da Alemanha, 33 mil dólares, tá? Mas o poder de compra do japonês é alto, porque as coisas no Japão provavelmente têm ali um custo mais barato para o próprio japonês lá, tá? A Índia aparece em quinto, né, nessa lista aqui das maiores economias, e a renda per capita da China, da Índia, está em 9 mil dólares, 9.183 dólares anuais. Isso também, esse valor que está mais alto que a China, deve refletir uma quantidade maior de bilionário internamente na Índia, né, em relação aos pobres, tá? E uma distribuição de renda, portanto, menor, né? O Reino Unido, então, que é o sexto nessa lista de maiores economias, a renda per capita está em 56.836 dólares, tá? Tá na média da Europa ali. A França, que é o sétimo, está em 58.765, um pouquinho mais ali do que a Inglaterra, tá? A renda do Brasil é a renda mais baixa, é o número mais baixo de todos os 10 primeiros, tá? A renda média anual do Brasil, a renda per capita média, está em 4.286 dólares e 3 centavos. Isso é importante de frisar por dois motivos. Primeiro, que mostra que a gente tem muito que evoluir ainda, inclusive para melhorar o nível de renda, o nível de salário, né? Que é uma coisa que para o europeu, por exemplo, é muito importante, para os Estados Unidos também, ainda que nos Estados Unidos não seja tanto quanto na Europa, né? Porque tem essa disparidade grande aí, mas na Europa especialmente, né? Falando especialmente da Europa, países como a Europa, como a Austrália, como o Canadá, dão uma relevância grande para isso, né? E a gente aqui, pelo contrário, tem uma elite econômica que é, enfim, né, que é sanguessuga, que quer tudo para eles, e salários os mais baixos possíveis, e isso fica evidente no discurso do Bolsonaro, né, na campanha de 2018. O trabalhador vai ter que escolher menos direitos e mais emprego, ou mais direitos e menos emprego. Essa é a cabecinha da direita brasileira. E isso, esse indicativo, né, do poder de compra da moeda, do nível do salário, são indicativos de civilidade, de avanço, né, e de diminuição das desigualdades econômicas, né? O Brasil, vocês vão ver, o Brasil está entre os 10 países mais desiguais do mundo, junto com os africanos ali, né, e a Colômbia, enfim, tá?
E aí, para finalizar, a Itália está em 38 mil. Sim, né? Mais um segundo ponto também em relação a essa questão ainda da renda per capita do Brasil. Atentem para um detalhe importante aqui, tá? A renda per capita média anual do Brasil hoje está em 4.286 dólares e 3 centavos. A renda per capita média da China está em 5.511. E tem muito bolsominion por aí vomitando que não, porque a China, né, chegou nesse patamar aí porque é trabalho escravo e porque é um bando de comunista, etc e tal, né? A renda per capita média da China hoje é maior que a do Brasil. E olha que a China tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, né? Então esse cálculo é feito em cima desse volume todo de gente. E o Brasil está abaixo da China na renda per capita média. Então quem é que faz trabalho escravo? Quem faz trabalho escravo é a direita brasileira aqui no Brasil. É o Bolsonaro dizendo, o trabalhador tem que escolher menos emprego, mais direito, mais direito, menos emprego. Isso é que é defender trabalho escravo, é defender uma visão neo-escravocrata, né? E precarizar o trabalho para poder botar mais dinheiro no bolso dos patrões, dos empresários, né? E colocar os trabalhadores aí sempre à míngua e sempre ganhando menos, tá? Esse pensamento não é assim na China, não está, a China está evoluindo nesse sentido, não é assim na Europa, menos ainda, né? Enfim. E então essa comparação entre Brasil e China, nesse particular aqui da renda per capita média anual, também coloca mais esse mito aí, né, para baixo do tapete, tá? Enfim, para fora da cena, melhor dizendo, né? Porque de fato a realidade aqui é outra, tá? Enfim, e aí então a Itália, finalizando aqui, a Itália, que é o nono, tá a renda média de 38.220 dólares anuais, tá? E o Canadá, que é a 10ª economia do mundo, está em 55.522 a renda média, certo? Então, pessoal, isso aqui está finalizado, né? Então, agora vamos passar então para avaliar a questão do IDH, tá? Que é o Índice de Desenvolvimento Humano, e o Índice Gini, certo? Que é importante para poder entender o quanto que essa questão de um país ser, enfim, uma economia grande no PIB geral, né? Muitas vezes não significa exatamente que esse país está num nível elevado de desenvolvimento humano ou num nível, enfim, próximo ali dos países mais altos ali nesses índices e também do índice de desigualdade, o índice Gini, né, que é o índice de igualdade econômica, né? Então vamos lá. O IDH, o que é o IDH? Tá aqui, o Índice de Desenvolvimento Humano, né? O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, elabora uma lista de 193 países por Índice de Desenvolvimento Humano no relatório de desenvolvimento humano. O índice considera saúde, educação e renda em um determinado país para fornecer uma medida de desenvolvimento humano que seja comparável entre países e ao longo do tempo. Então, quer dizer, esses indicadores aqui, eles refletem, é um cálculo que é feito entre educação, saúde e renda. Por que isso aqui é importante? Por que a ONU estabeleceu, né, esses parâmetros para poder definir o que é o desenvolvimento humano de um país? Porque a gente olha para os países e os países mais evoluídos, aqueles que são ali mais civilizados, mais avançados, são aqueles que mesclam avanços na renda, na educação e na saúde. E o resto passa a vir aí, enfim, né, na esteira disso, tá? Quem pensa diferente é aquela galerinha que só pensa em dinheiro e não consegue enxergar essas coisas, tá? Enfim, então aí estão privatizando as escolas públicas no Paraná, né? Que é um sujeitinho de direita lá, um bolsominion, né? Com essa cabecinha estrita, enquanto o mundo desenvolvido inteiro investe dinheiro público nisso, porque isso dá retorno, inclusive para o próprio mercado no futuro, porque o mercado não tem vocação para investir nessas coisas que demandam ali um tempo médio ou longo de processo para gerar um resultado. Por exemplo, a educação, por exemplo, enfim, certas obras públicas. O mercado não está nem aí para isso. O mercado, ainda mais com essa cabecinha de hoje, né? Que é uma cabecinha que valoriza o efêmero, o imediato, o veloz, o muito rápido. Eles querem dinheiro a médio, curtíssimo prazo, né? Então, esse tipo enfim, de setor social, de área da sociedade, enfim,
que demanda ali um investimento de um pouco mais longo, eles nem olham para isso, né? Então vai privatizar a educação lá, vai piorar os níveis, a coisa vai ficar mais problemática. E outra, vai piorar, quando eu digo piorar os níveis, é porque a população pobre vai perder o acesso, né? Então a saída, quando você tem uma cabecinha civilizada, é o seguinte, é você tornar a educação pública tão boa quanto a educação privada. É assim que funciona na Finlândia, que é a melhor educação do mundo, é assim que funciona na Europa. E a gente aqui no Brasil tem essa direita medíocre que tem esse pensamentozinho tosco, imediatista, e não consegue compreender o óbvio, né? Vai privatizar, vai tirar os pobres da jogada, e aí depois de 5, 10 anos, os índices de educação ficam piores e eles não sabem de onde vem isso, né? Porque não adianta você pensar só na educação privada, se você tem uma população muito pobre, a renda média do Brasil é baixa, né? Mas é uma gente que é egoísta, só pensa em si, né? Enfim. Mas vamos lá, países por desenvolvimento humano. Vamos lá, para a gente poder adiantar aqui. Dos 10 países com maior desenvolvimento humano do mundo, só a Alemanha está entre as 10 maiores economias do mundo. Tá? Então, Suíça, primeiro IDH, maior IDH do mundo. Noruega, 1,001 ali embaixo, praticamente empatado, né? Islândia em terceiro, tá? Hong Kong em quarto, Dinamarca em quinto, Suécia em sexto, Alemanha em sétimo, Irlanda em oitavo, empatado ali com a Alemanha, tá? Singapura em nono e a Austrália em décimo, tá? Então, a gente tem aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7 países da Europa, e aí Hong Kong em quarto, né? E Singapura em nono e a Austrália em décimo. Vocês veem que das 10 maiores economias, só a Alemanha está ali entre as 10 do IDH, tá? Então, para além da gente pensar isso aqui, essas disparidades, etc e tal, essas diferenças, há que se olhar o que a Alemanha está fazendo para poder, enfim, articular essas duas coisas. Crescimento econômico, acabou de superar o Japão, virou a terceira maior economia do mundo, e um IDH muito alto, tá? Então isso é importante aí. E outra, né? Ó, isso também coloca abaixo o argumento patético desses Paulo Guedesinhos da vida, desses Bolsonarozinhos da vida, porque a Alemanha é o país da Europa que tem a maior seguridade do trabalho, né? Isso segundo consta aqui, inclusive, documentário, isso é da Europa, tá? Então, quer dizer, esse papinho de que trabalhador tem que escolher, blá, 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 isso é conversa fiada de pilantra, tá? Enfim, e aí continua aqui a lista e tal, né? E tem os piores IDH do mundo, tá? E aí você tem aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, né? Enfim, dos 10 aqui, né? 2, 4, 6, 8, 10. Dos 10 piores, 9 estão na África e tem o Iêmen ali, né? Que enfim, tá aqui o 186, tá? Então tem 7 países abaixo do Iêmen, todos são da África. E a Somália é o pior, 0,380. Depois Sudão do Sul, República Centro-Africana, Níger, Chad e Mali. Níger, Chad e Mali são 3 países ali em cima, né? Próximos ali do norte, do norte da África, tá? Enfim, e aí tem os outros aqui e tal, segue a lista. E no IDH, há que se ponderar aqui um detalhe importante, no IDH, Cuba está na frente do Brasil. Cuba está em 85º, o IDH de Cuba é 0,764, tá? E o IDH do Brasil, o Brasil está em 89º, está ali 5 posições abaixo, né? 89º não, está até em 90º, né? Porque tem 5 e está empatado com o Azerbaijão, o Brasil, tá? Então aí Cuba tem 0,765, aliás, 0,764 e o Brasil 0,760, certo? Então no desenvolvimento humano, o Brasil está abaixo de Cuba. Por quê? Porque o desenvolvimento humano leva em consideração não apenas a renda, não apenas o dinheiro, leva em consideração renda, saúde e educação, né? E aí Cuba funciona muito melhor que o Brasil isso aí, né? Enfim, tá? Então existem 69 países com IDH muito alto, tá? 49 com IDH alto, 42 com IDH médio e 33 com IDH baixo, tá? Quase todos da África, né? Infelizmente. Mas enfim, e aí, pessoal, a gente chega no índice Gini, tá? O que é o índice Gini? O índice Gini é um índice que reflete a desigualdade econômica do país, ou seja,
maior ou menor concentração de renda. Quanto mais próximo do número 1, menor a desigualdade social. Quanto mais próximo do 10, maior a desigualdade social. O Brasil está entre os 10 mais desiguais do mundo. Tá? Os melhores em índice Gini são os 10 melhores. Tá? Eslováquia é o primeiro, com 24,1. Eslovênia, o segundo, 24,3. Bielorrússia, o terceiro, com 24,4. Ucrânia, o quarto. Moldávia, o quinto. Holanda, o sexto. Emirados Árabes Unidos, o sétimo. Islândia, o oitavo. República Tcheca, o nono. E Bélgica, o décimo. Quer dizer, 9 países da Europa. A Ucrânia, que fica ali na mescla ali entre a Europa e a Ásia. Mas, enfim, 8 países da Europa, a Ucrânia e os Emirados Árabes Unidos. Tá? Então, quer dizer, mais uma amostra aí que a gente tem que olhar o que a Europa está fazendo para poder chegar nesses níveis de igualdade econômica. Né? Enfim, a diferença de salário, por exemplo, na Eslovênia, na Eslováquia, deve ser muito menor, certamente é muito menor do que no Brasil, nos Estados Unidos e em todas essas economias maiores aqui, porque desses 10 aqui melhores não tem nenhuma das maiores economias do mundo. Nem a Alemanha, tá? Enfim, pessoal, e aí os piores, né? Aí segue aqui a lista e tal. E os piores são, tá? A África do Sul é o pior, 63, tá? Quer dizer, quase o triplo aí do número da Eslováquia. A Namíbia, 59,1, a Colômbia, 54,8. E a Colômbia é um país que historicamente foi sempre ali influenciado pelos Estados Unidos, né? Aqui na América do Sul. Eswatini, né, que é um país lá embaixo, 54,6, e aí aparece Belize com 53,3, que é um país aqui na América, ali embaixo do México, tá? Botsuana também 53,3 e o Brasil 52, é ali o sétimo, né? É o sétimo de baixo para cima, é o sétimo país mais desigual do mundo, o Brasil, tá? Enfim, o que mais aqui? E aí tem a questão também da paridade de poder de compra, e aí a China já está acima dos Estados Unidos, que tem a ver com a questão do custo de vida local e tudo mais. Tá? A China é o maior poder de compra do mundo, 24,3. Estados Unidos em segundo com 20,93. E aí a Índia aparece em terceiro, mas muito abaixo, 8,9. Tá? Um terço ali do valor da China. O que mais? Então, pessoal, isso aí... Para finalizar aqui, isso reflete uma realidade problemática que a gente vive, porque ao mesmo tempo que a gente está crescendo, né, tá voltando a ser uma economia alta aí, né, no mundo, uma economia forte no nível ali das economias, né, das maiores, isso também é preciso comparar isso com outros índices para a gente poder entender que esse não é o único parâmetro, não é o único objetivo e não deve ser, né? A gente tem que tentar melhorar também na saúde e educação e para isso tem que votar na esquerda, não adianta votar na direita, que a direita chega e faz o quê? Privatiza a escola pública, tira o pobre da jogada e isso acaba gerando o quê? Uma piora dos índices, uma piora do nível de educação da população mesmo e etc e tal. Com a saúde, idem, né? Bota um Paulo Guedesinho desse da vida lá, um cara que quer privatizar a praia, ele não vai privatizar o SUS, né? Enfim, tá? Se deixar, ele privatiza até a mãe dele, né? Então, enfim, tudo isso é importante para a gente ponderar essas diferenças aí, tá, pessoal? E aí, enfim, nenhuma das 10 maiores economias do mundo está também ali entre os países com maior índice Gini, tá? E o melhor índice Gini, só para finalizar aqui, entre as 10 maiores economias, é o da França. A França está em 42º lugar, com 31,5. E o índice Gini, os dois piores índices Gini dessa lista de 10 maiores economias são o do Brasil, né, que está em 161, 161º, e os Estados Unidos, que está em 115º. Tá? É o nono pior aí dessa lista de 10. E por último, isso, a gente só tem que comemorar um ponto aqui, porque o Brasil chegou no dia 26 de dezembro de 2011, né, saiu a notícia de que o Brasil superou a Grã-Bretanha durante o governo Dilma, né, e se tornou a 6ª maior economia do mundo. A gente acabou voltando a ser a 13ª, caiu aí, o Brasil caiu pela metade, né, com a direita, voltou a ser a 13ª economia do mundo e agora está subindo de novo, né, é a 8ª, e a gente tem que comemorar isso aí, tá, pessoal? Enfim, para além de olhar para esses outros índices também, para ter uma visão mais ampla, mais complexa desse jogo todo aí e tentar melhorar em todos os níveis, beleza? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo do canal aí, grande abraço, tamo junto.
Fui.